Aí estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Você que está assistindo a gente ao vivo, mande suas mensagens, suas perguntas. Você que está assistindo a gente offline, não tem problema. Deixe suas perguntas nas caixinhas de comentários que depois eu tentarei responder sempre. Um beijo para todo mundo que vem acompanhando toda essa jornada cinéfila aqui no nosso Guia do Cinema, esse programa maravilhoso, feito por uma pessoa tão bacana que sou eu. Mas olha só, a questão toda é a seguinte, pessoal. Aqui a gente só fala de cinema, eu sempre estou trazendo aqui produtores, diretores, diretoras, homens e mulheres, batalhadores e amantes da sétima arte. Mas lembrando que aqui, neste recinto, só entra quem gosta de cinema, quem ama cinema. A gente sabe que tem gente que trabalha com cinema que não gosta de cinema. É apenas uma planilha de Excel, é apenas um sapatênis e aquela calça jeans bacana que a pessoa vai todo dia trabalhar. Mas aqui não. Aqui não. Aqui são os pensadores cinéfilos. Os novos pensadores cinéfilos da atualidade. Produtores, diretores, atores, críticos de cinema, escritores, como este meu amigo aqui, cientista social, que irei apresentar agora com um textinho. Eu vou te apresentar com um textinho e a gente começa o nosso super bate-papo, beleza? Vamos lá. O nosso convidado de hoje é cientista social, crítico de cinema. Ele é um dos organizadores do livro O Melhor do Terror dos anos 80 e 90. Euler Félix. Euler, muito obrigado. E olha, vou já te falar uma coisa. O seu nome, cara, me lembra de um jogador de futebol da década de 90. Euler, o filho do vento. O filho do vento. Tudo bem com você, Euler? Tudo bem, e é exatamente isso, cara. Quando eu vou falar para as pessoas do meu nome, eu falo que ele é uma grande tristeza para mim ultimamente, né, cara? Porque ele foi jogador de São Paulo, né? Meu pai era muito São Paulino na época, e aí ele decidiu colocar meu nome de Euler. E isso acabou fazendo com que eu virasse São Paulino, né? E aí, ultimamente, eu só tenho. Mas foi uma homenagem? Foi homenagem ao Euler, filho do vento. Caramba, olha Meu só, cara, nome, eu acertei. Ó. Acertou. Meu nome era para ser ou Euler ou Miller. Aí minha mãe acabou preferindo que fosse Euler. E aí acabou disso, né, cara? Não comemoro um título importante há muito tempo e essas coisas aí, tô só uma tristeza aí. Mas é isso mesmo, sou tudo isso aí. Olha, tivemos aqui o seu ídolo Rogério Ceni aqui no nosso Mengão. Não foi uma boa jornada, não foi uma boa jornada. O Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni, vou falar um pouquinho de futebol, 5 minutinhos, tá, pessoal? Sei que vocês querem que a gente fale de cinema, vou falar só 5 minutinhos, tá? Cara, quando o Rogério Ceni chegou aqui no Flamengo, eu falei, não vai dar certo. O que eu xinguei esse cara na arquibancada, porque o Rogério Ceni é chato pra caramba. Pra quem não sabe, ele é um jogador chato. O que é um jogador chato? É aquele que fica assim no ouvido do árbitro, do bandeirinha, quer apitar o jogo. É um negócio assim terrível. O Rogério Ceni, assim, eu falei, vai ser um mala. Não deu outra. Eu sei que ele é ídolo de vocês, mas olha, ele é muito mala, cara. Meu Deus do céu. Mas sucesso aí na carreira. Tomara que ele faça o time aí andar, né? Vamos ver aí. Tá complicado, né? Tá complicado, né, eu? Tá muito difícil, cara. Ser São Paulino tá sendo uma coisa complicada ultimamente. Mas vamos em frente, que o cinema é um lar de todos nós. Melhor do que a gente ficar falando de futebol, coitado do São Paulo, do meu amigo Euler. O Mengão tá indo bem aí, Não com a comemorei primeira nada. vez. Esse ano eu não comemorei uma vitória ainda, cara. O time não ganhou esse ano ainda. Não sei vamos parar de falar de cinema aí. Vamos falar de cinema melhor. Mais fácil. Querido Euler, seguinte, essa é uma pergunta de fogo que eu sempre faço para todo mundo. Quero saber como é que foi o seu início no universo audiovisual, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou escrever, eu vou pesquisar, eu vou escrever livros, vou escrever em blogs, em sites, vou fazer a coisa acontecer, vou colocar o meu amor do cinema na ponta do lápis ou na ponta do teclado. E outra coisa, a sua família sempre te apoiou em todas as decisões que você teve profissionais? Conta pra gente, Euler. Em relação eu sempre gostei de produzir, desde que eu tive meu primeiro computador, né? Eu gostava de ver essas coisas sendo produzidas assim, e eu sempre gostei muito de ler. E, consequentemente, como eu gostava de ler, eu gostava muito de escrever também. E lá em 2015 eu criei meu primeiro blog, né? Aí nesse blog eu comecei falando muito sobre quadrinhos, que eu gosto muito de quadrinhos. E
Aí foi indo, e aí em 2018 eu decidi criar o Necronome Conversa, que é um podcast, um site dedicado ao mundo do horror, né? Que eu sempre gostei de filme de horror, né? Minha primeira lembrança em relação ao filmes, assim, pensando naquelas chamadas do SBT, do Brinquedo Assassino, e eu saía correndo com medo daquela chamada e tal. Isso é a minha primeira lembrança de filmes, assim. E aí eu decidi fazer esse podcast de terror, e isso acabou abrindo várias portas, né? Tanto é que o livro ele saiu muito de discussões, né, sobre em torno desse podcast, e sempre foi assim, né? De cinema eu sempre adorei, né? Eu lembro que as pessoas hoje em dia, né, ficam falando, ah, não, porque eu só assisto filme em qualidade boa, né? Eu quero procurar melhor qualidade. Eu lembro que na minha época, quando eu comecei a ter computador, a gente assistia filme em RMVB, né, cara? Eu lembro, eu lembro, eu Arquivo lembro. horrível, cara, horrível. Eu lembro que eu assisti Cidadão Kane a primeira vez, cara, eu não sabia se era ruim a imagem ou se era preto e branco. Eu ficava meio assim, o que tá acontecendo? Porque a imagem era horrível. Era horrível, e RMVB era horrível. Então, eu sempre gostei muito de cinema, então eu sempre fui... e acabando misturando essa paixão por leitura, né? E esse gostar de assistir filmes, eu juntei o estudo, né, com isso, e eu acabei indo em direção e produzindo conteúdo. Em relação à questão profissional, né, é algo que a gente, uma coisa que até você falou, né, é viver de cinema, fazer coisas de cinema no Brasil é uma coisa muito difícil, né, é muito difícil. Né? Cara, a gente vê na mídia tradicional ou qualquer coisa, né, em jornais, pessoas que são inegavelmente gabaritadas, né, que perdem seus espaços, perdem seus empregos, né? A gente está vendo, por exemplo, né, se a gente pegar uma galera do B9, né, que era uma galera muito boa, né, que fazia um trabalho da hora, uma galera até aí do Rio de Janeiro mesmo, né, que fazia um trampo da hora, que já não, que acabou saindo do B9, a gente vê essa galera que tinha um bom espaço, saindo do espaço. A gente pode falar de uma mídia tradicional como o Estado de São Paulo, que mesmo ainda publicando o Merten, né, mandou o Merten embora, parou de ter o blog do Merten no site do Estadão, né, a gente vê tipo, muitos desses jornalistas, desses críticos que têm uma caminhada, uma trajetória muito boa no cinema que, infelizmente, não estão conseguindo continuar nos seus trabalhos. Né? Então, a questão profissional é algo muito difícil. Né? Muitos críticos, a maioria dos críticos que eu conheço, por exemplo, eles têm outros trabalhos além da crítica de cinema. Né? Não tem como, a gente não tem, as pessoas não têm como se sustentar só com a crítica de cinema. Né? Então, acaba sendo professor, acaba fazendo livros. Né? Livros ainda é muito mais difícil, né, cara? Que a gente está num país que o preço dos livros é muito alto. Então, fazer livros ninguém vive. Muito difícil uma pessoa viver de livros. Você quem seja realmente muito famoso, assim, né? E tem uma editora muito grande. Então, profissionalmente é uma coisa muito mais difícil. Né? A gente sempre precisa se desdobrar. É aquela coisa que você falou no início também, né? O que a gente faz pelo cinema é muito pelo que a gente gosta, né? Pô, eu gosto de assistir filme, eu gosto de escrever sobre filme. É muito mais do que óbvio, né? A gente faz. Eu faço com uma. Eu acredito que o que eu escrevo, o que eu falo, ele tem uma certa responsabilidade, né? Eu tenho que ter uma responsabilidade sobre isso. Mas mesmo assim eu faço muito do meu tempo livre, né? Quando eu não estou trabalhando em outros momentos para tirar o dinheiro, né? Eu tenho uma certa periodicidade muito boa, né? Pensando nisso, eu escrevo, além das críticas de filmes que eu assisto normalmente, eu escrevo semanalmente na página do Cinepentas, né? Que é um festival maravilhoso. Então eu tenho uma certa periodicidade, mas ainda assim é muito complicado. Eu consigo contar realmente as poucas vezes que você recebeu, né? Que eu recebi para poder fazer isso. Então, profissionalmente é uma coisa muito difícil, que é algo que a gente tem até que pensar em novas políticas, né? Em novas políticas públicas para quem vive de cultura no Brasil. Não sei se eu respondi. Claro, respondeu. É isso aí. Muita gente que eu recebo aqui ligada à crítica realmente tem outros trabalhos. Não tem como sobreviver da crítica. Eu lembro até o Marcelo Janot, crítico de cinema famosíssimo, ele falou que ele teve aqui também o Janot, grande Janot, tricolor Janot, que não tem como só viver da crítica, né? Não tem como. Infelizmente, no Brasil, ainda tem pouco apoio, né? E tomara que isso algum dia mude, né? Tem, como você falou, políticas públicas para ajudarem os sites, as editorias. Pensar muito nessa parte digital mesmo, né? Eu acho que tem um caminho aí muito grande. Às vezes até com curto
investimento, a gente já consiga achar vários talentos. A gente tem muito talento na escrita, né? No pensar cinema no Brasil. Muita gente bacana aí fazendo conteúdo. Aí os TikTokers, Instagramers. Tem um pessoal que tem um conteúdo, obviamente, um pouco mais raso, né? A gente percebe isso. Na verdade, são grandes divulgadores, né? São divulgadores, né? Divulgadores. Mas eu pensar o cinema assim mais profundamente, né? Tem também a galera fazendo um trabalho muito interessante. E só vocês procurarem pela internet, aí vocês consumam o que quiser. O que eu falo desse livro do melhor do terror dos anos 80, 90. Como é que surgiu esse projeto na tua vida, cara? Eu sei que é uma coisa que você gosta bastante, aí você já falou. Como é que surgiu esse projeto de organizar esse livro aí? Cara, surgiu de uma forma muito espontânea, assim, né? O Nando Ticon, acho que você conhece aí do Rio de Janeiro, ele criou, né, um grupo no WhatsApp com a galera que organiza, que trabalha com produção de conteúdo de horror em geral. A Script Editora, né, que é uma editora que está até começando agora, né? Já acho que está no seu terceiro ano ainda. A gente adicionou, né? Eu tenho contato do Douglas, né? Eu já tinha feito um trabalho com ele. Eu adicionei ele no grupo lá, né? Desse grupo aí. E aí o Douglas lançou essa ideia, né? De produzir esse livro, né? Sobre as obras de terror. Né? A princípio ia ser outra ideia, a gente ia fazer sobre outra coisa, mas acabou não rolando. E aí a gente decidiu fazer sobre os melhores filmes de terror dos anos 80. E aí surgiu, né? Ele convidou eu, né, o Rodolfo Stank, que é um acadêmico e pesquisador, ele escreve na Escotilha, é muito bom, né? Recomendo. E a Jéssica Reinaldo, né? Que é uma pessoa que produz conteúdo também sobre horror aí, para a gente organizar esse livro, né? E aí acho que quando a gente lançou, né? Que a Script ela lança no Catarse, né? Ela está lançando no Catarse e na Amazon ao mesmo tempo as campanhas, né? A pré-venda, no Catarse é uma pré-venda com um valor um pouco mais acessível. E quando a gente lançou, assim, eu acho que foi em menos de 24 horas, já bateu 100% da campanha, né? Então foi impossível a gente não fazer uma nova continuação, e aí a gente fez os anos 90. Né? O mais difícil, eu vou te falar que o mais difícil é você conseguir sintetizar 80 filmes bons de terror nos anos 80 e 90 filmes bons de terror nos anos 90. Eu acho que essa é a maior dificuldade que tem, cara, porque tem muita coisa boa, né? E a gente privilegia algumas coisas, né? Por exemplo, a gente não coloca só filmes estadunidenses, né? A gente acredita, né? Tem cinema em outros lugares e não só em Hollywood, né? Então a gente coloca filmes de outros países, filmes dirigidos por mulheres, a gente coloca lá também, a gente tem que ter, né? Nesse lugar, né? Nesse livro. Então você colocar só aquele tanto de filmes, né, só 80 filmes dos anos 80, só 90 filmes dos anos 90, talvez seja a maior dificuldade que tem. Mas foi um projeto muito bacana, eu acho bem interessante ver a galera com muita gente boa, por exemplo, do cinema, né? A gente tem o Marcelo Miranda, né, que hoje é presidente da Vacine, a gente tem o Carlos Primati, né, a gente tem a Beatriz Saldanha, a gente tem muita gente que faz um bom conteúdo sobre cinema de horror, né? A gente pega a gente conseguiu juntar essa galera toda num lugar muito bom. São todos ótimos pesquisadores. Né? Show de bola. Mandar um beijo aí para Luísa Mello, que tá aí, ó, com a gente. Um beijo, Luísa. Ó, deu até o coraçãozinho aí do Euler, é amiga do Euler. Mas bacana, cara, maneiro. Eu fico muito feliz quando tem essa reunião de pensares em prol, não só de um gênero, mas também de uma parte do cinema. Cinema de terror, cara, é uma parada muito legal, cara. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Eu mesmo ontem fui numa pré-estreia do Exorcismo Sagrado, filme novo da Imagem Filmes, entre cartaz agora é quinta-feira. E é uma coprodução, México, Estados Unidos, Venezuela também. Depois eu fui até ver a ficha do filme. E muito legal, eu adoro ir nessas sessões de pré-estreia de filmes de terror. Eu gostando do filme ou não, isso é um detalhe. O importante é assistir o filme. Mas é que sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Aí na pré-estreia ontem botaram a pessoa assim acorrentada, gritando. Assim, você entrava na sala já no clima. Já no pico do filme de horror, né? Não, eu acho isso bacana, isso legal. A história já começa um pouco antes ali. E, obviamente, as atrizes estavam em cena. As assessoras de imprensa eram todas de freira.
Então, assim, bem bolado, é Sim. bacana. Eu acho divertido. E o amante do filme de terror, ele gosta também, né? De conversar com o filme, assim, de várias formas. Isso é muito, muito, muito bacana. Não só o amante do filme de terror, né? Mas também de todos os jeitos. Cinema dá para você inventar um monte de coisa aí. Alô, marketing. Sejam criativos sempre aí, que isso daí faz a alegria dos cinéfilos. Se for dos filmes de terror, eu tenho um amigo, querido amigo, o Andrei Leneman, lá do Sul. E ele, cara, é um cara ficcionado também por filmes de terror, um crítico de cinema também. Cara, é muito gente boa também. Um beijo para ele. Andrei Leneman, meu querido amigo. Ele é o maior fã do Darwin Aronofsky que existe na face da Terra. Ele tem um pôster enorme do Fonte da Vida. A gente fazia live há 15 anos atrás, quando não tinha nem o Twitter direito, a gente já fazia live. E a gente passava as madrugadas conversando sobre cinema. Saudades daquele tempo, meu querido amigo Andrei Lerman. Mas seguinte, o querido amigo Filho do Vento, Euler, Filho do Vento, você é associado da Abracine, cara? Não, eu não sou. Ah, tá. Algumas pessoas eu acho que fazem parte da organização do livro são ligadas, né? A Abracine existe, né, pessoal? O pessoal sabe. Tem a Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, e tem outras associações também dentro do... Tem regionais, né? Até a Abracine ela foi criada depois de algumas associações regionais. Tem a daqui do Rio de Janeiro, tem do Rio Grande do Sul, tem no Pará, que eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira. E é sempre muito bacana. Essas associações, eu sempre gosto de falar aqui, olha, sobre essas associações, que às vezes tem uma briguinha ou outra. Eu já recebi aqui o Marcelo Miranda, a Ivonete, um monte de gente já ligada à Abracine, em outras associações, mas o pessoal está sempre... eu falo de briguinha porque às vezes acontece um choque entre ideias, né? Da Abracine com outras associações, mas eu sempre falo aqui para o pessoal, eu estou tentando falar isso em todo o programa, é sempre bom todo mundo se escutar, pessoal, porque vocês dando as mãos, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, porque eu acho muito importante todos os papéis que fazem todas as associações de críticos de cinema que tem no Brasil. Então, eu sempre acho importante colocar aqui sempre no papo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Euler. Eu queria saber uma coisa sobre o cinema brasileiro, assim, você como consumidor. Quando eu era programador de cinema, eu via muito preconceito, cara, sobre preconceito do próprio público em relação ao filme brasileiro, né? A pessoa falava assim, não quero ver o filme não, é brasileiro. Quero ver não, quero ver outra coisa. Você já sentiu isso? Você indo no cinema, conversando com seus amigos? O que você acha? Na verdade, eu sou uma pessoa que adora, eu sou apaixonado pelo cinema brasileiro, né? Dentro das minhas referências, né, da crítica, assim, eu acho que todo crítico tem as suas referências, né? As pessoas que a gente mais costuma ler, né, mais costuma estudar. A minha maior referência na crítica, na verdade, são duas, né? Que é o Bernardet, né? O Jean-Claude Bernardet, e o Paulo Emílio Salles Gomes, né? Que são duas figuras que estudaram e falaram muito sobre o cinema brasileiro. E então, né, eu parafraseando, né, eu acho que qualquer comercial brasileiro ele tem muito mais a dizer do que qualquer filme americano. Já digo isso. E na verdade, cara, eu acho que esse pré-conceito, né, no sentido do pré mesmo, né, ele acontece e ele é fomentado, né, pela falta de política pública que a gente tem no audiovisual brasileiro. Né? Primeiro, né, porque até com relação de produzir filmes no Brasil é muito difícil, né, de conseguir desses editais, né, de conseguir essa grana é muito difícil. Né? A gente está vivendo aí, né, um momento em que as pessoas, né, que não conhecem estão atacando a cultura, né, falam mal da Lei Rouanet sem nem conhecer o que é a Lei Rouanet, falam mal de filme brasileiro, achando que filme brasileiro é só Globo Filmes, né? Não que a Globo Filme não faça filme bom, acho que tem muito filme legal, né? Mas basicamente são pessoas, né? A gente vê, né? A gente falou, né? Antes da gente entrar aqui sobre cinema de rua, né? Cara, a gente não acha um filme brasileiro, por exemplo, o próprio Bacurau, né? Que todo mundo ficou falando sobre Bacurau. Aqui em São Paulo, eu não lembro do Bacurau estar em nenhum shopping, assim, próximo à minha casa. Né? Ele só estava nesses cinemas de rua, que era
eu estava falando pro Rafael, né, que eu moro na periferia de São Paulo, né? Para mim, para o cinema, né, eu tenho que me deslocar um bom tempo para mim para o cinema, né? E o cinema, por exemplo, onde estava passando, falando de cinema em geral, sem ser cinema hollywoodiano, né, o Parasita, né? Para mim, assistir o Parasita no cinema, o cinema mais próximo da minha casa era 2 horas de distância, né? A 2 horas de distância. E a única sessão que dava para mim assistir era 9 horas da noite. O filme tem mais ou menos, era 9h30 da noite. O filme tem mais ou menos 2 horas e pouquinho ali, né? E assim, eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro, né? Mas aqui, da meia-noite, meia-noite e meia, transporte público encerra tudo, né? E aí, como é que eu faço para voltar para casa na minha periferia aqui, que eu amo, né? Mas a minha periferia, como é que eu faço para voltar para casa? É muito complicado. Então, a gente passa por um problema muito grande, né? Que é não ter, por exemplo, a cota de tela. Né? A gente não tem cota de tela. A gente vê um cinema, sei lá, qualquer cinema da vida aí que tenha mais ou menos 10 salas, 9 salas é ocupada pelo blockbuster do momento. Né? 9 salas é ocupada, 9 salas e todos esses horários das salas, ela é ocupada por filmes de herói. Né? Todos os horários são filmes de herói. E aí, realmente não tem filme brasileiro. A gente não tem como falar sobre combater esse preconceito sobre filme brasileiro se a gente não tem filme brasileiro no cinema. A gente não tem. Né? Pô, pra mim foi uma luta para achar Marighella para mim assistir aqui. E, pô, Marighella, né, cara? Puta de um filme que está sendo discutido desde a ideia da concepção do Marighella, já estão discutindo o filme do Marighella, a gente não tem onde assistir o Marighella. Né? Então, como é que a gente vai poder discutir sobre vencer esse preconceito? Porque muitas coisas que se falam sobre o cinema brasileiro são coisas que não fazem sentido, né? Cinema brasileiro só faz comédia, né? Só tem filme de comédia. Só vem um filme de comédia porque as pessoas falam isso porque a única coisa que aparece, né, para o público geral que não vai frequentar o cinema, por exemplo, aqui em São Paulo, que não vai frequentar o cinema no Belas Artes, que não vai lá no Itaú Cultural, ele vai no cinema de shopping, o único filme brasileiro que vai ter lá vai ser De Pernas pro Ar 4. 3, sei lá, não lembro qual filme tá. Então, para ele, né, só existe aquele cinema de comédia. Quando, na verdade, a gente que estuda e trabalha com cinema, né, que vê festival, a gente vê que a gente tem uma gama enorme, né, de filmes brasileiros que discutem de tudo, né? E não só filmes atuais, né? Não só os filmes que estão saindo hoje em dia, né? Eu gosto muito de horror, né? A gente tem filme de horror que mistura musical com comédia, com sertanejo, com lobisomem, a gente tem filme que passa num só lugar, a gente tem filme que é experimental, a gente tem documentário fantástico, a gente tem de todos os tipos. Só que a única coisa que chega no público geral acaba sendo a comédia da Globo Filmes, né? E, enfim, aí a pessoa vai lá e fala que ou é aquela questão mais escrachada, aquela comédia pastelão, né, bem escrachada mesmo, ou acaba sendo... eu acho que a pior coisa que eu escuto é que a filme brasileiro tem uma atuação horrível. Né? Tem uma atuação horrível. Cara, não, né? Eu acho a atuação... Pô, se você pegar o Animal Cordial da Gabriela Amaral Almeida, a atuação do Irandir Santos ali, cara, eu acho que é uma das melhores coisas que tem no mundo. Né? Se você pegar o Aquários, né? A Sônia Braga em Aquários, né? O que é aquilo? Né? E mesmo assim, né, as pessoas vão falar mal dessas atuações e vão falar mal de novela ao mesmo tempo. Né? A atuação parece novela. Cara, tem novela maravilhosa. Né? O começo do Amor de Mãe foi uma das melhores coisas que tem no mundo, assim, na questão da novela. Né? A gente tem Império, a gente tem tudo isso. E são, às vezes, falas que são reproduzidas, né? São só reproduzidas, não tem fundo de realidade. São só reproduzidas. Alguém falou e as pessoas só continuam falando, Isso faz com que as pessoas não conheçam o cinema brasileiro, né? As pessoas conhecem uma parte do cinema brasileiro e acabam levando esse preconceito, que é só levando mesmo. E é muito triste, né? É muito triste. Você falou, né, que agora há pouco você entrevistou o Del Cardoso, né, cara? O Cabeça de Negro, cara, é um filmaço. É um filmaço que discute com o nosso momento, né? Discute com o nosso Brasil, discute com o Brasil da década passada, né, cara? Se a gente lembrar, acho que foi 2015, 2016, os estudantes estavam ocupando as escolas aqui em São Paulo, né?
E esse filme do Del Cardoso, ele fala sobre isso. Esse filme do Del Cardoso, ele fala sobre ele fala sobre as culturas negras, sobre quanto que é importante a gente estudar os Panteras Negras, sobre quanto que é importante a gente estudar, né, pessoas negras no Brasil que fizeram a luta, né? Pô, a gente teve aí o Jefferson D fazendo o Dr. Gama. Antes disso, ele fez um filme de horror, né, que é o M8, né, quando a morte socorre a vida, alguma coisa assim, né? Eu não lembro o subtítulo, mas o nome do filme é M8. E, cara, são filmes maravilhosos, são filmes que, cara, eles são realmente melhores do que muitos filmes que estão em cartaz no cinema. Eles são filmes melhores do que filmes hollywoodianos, né? E, cara, as pessoas não estão tendo acesso a isso, né? Porque não tem a cota de tela. Não tem a cota de tela. Né? Não tem o mínimo de filme brasileiro que tem que ter no cinema, né? Que tem que ter no ano no cinema, pelo menos. Pelo menos Sim. Isso. Porque a gente tem filme bom, né? E desculpa que eu falo demais mesmo, cara. Eu pode falar, não, que isso. Que isso, pode falar. Aqui pode falar à vontade. Eu gosto mesmo quando o convidado fala. O Euler, você falando várias coisas bem bacanas. Realmente é muito triste, cara, a gente ir num cinema, principalmente de shopping, né? No shopping, então, a gente não tem nem mais esperança. Aí vai lá ver dois filmes em cartaz em 10 salas. Uma coisa bizarra, né? Todos os horários possíveis para 2 filmes, 3 filmes. Cadê os filmes brasileiros, né? A cota de tela, eu até normalmente existe, todos dublados, né? Todos dublados. E, às vezes uma sessãozinha à noite, às vezes uma legendada à noite. Ou uma tipo meio-dia, que ninguém consegue assistir, né? Que a gente Exatamente. Tem que cara, eu quando eu era programador, eu sempre, assim, eu tinha muito carinho com os filmes brasileiros, muito mesmo, né? De saber encontrar um horário certo, né? Que tem negócio de horário também. Não adianta o programador, até de cinema badalado aí, ligado à linha acústica, chegar e marcar o filme brasileiro sem conhecer a história, sem saber como vender aquilo ali. É importante, você vai botar para um filme de terror meio-dia, não é assim que a coisa anda, né? Então, tem todo um carinho que tem que ter 2 programadores da sala de cinema. Eu acho que sempre tem público, é força do cinema ir buscar o seu público, tá? Eu acredito nisso. É uma mescla de marketing, distribuição e exibição, mas a exibição tem também sua parcela de culpa por os filmes não andarem às vezes, é a minha opinião. E eu queria falar contigo sobre filmes de terror. O Gaspar Noé, diretor francês, ele esteve no Rio de Janeiro e, cara, eu trabalhava no Reserva Cultural de Niterói, que é o mesmo reserva que tem aí em São Paulo, só que em Niterói aqui. Até o daqui é bem mais bonito, até mais bonito que o de São Paulo, bem mais bonito, porque aqui é projetado pelo Niemeyer. Uma coisa linda em Niterói, lindo, lindo, lindo. É um dos cinemas mais bonitos do Brasil, um dos mais bonitos. E o Gaspar Noé veio aqui numa festa, e aí depois o Gaspar Noé foi na locadora de um amigo meu, do Cavi, para encontrar, sabe o quê, cara? Filmes do Zé do Caixão. O cara é muito fã do Zé do Caixão. Muito fã. O cara ficou maluco quando viu tudo do Zé do Caixão. Comprou tudo, levou tudo do Zé do Caixão na locadora. Pra tu ver como a gente faz já filmes de terror aqui, e às vezes o reconhecimento vem lá de fora, né? Pô, o Gaspar Noé é um baita de um diretor aí já renomado já no mundo do cinema. O cara veio aqui para encontrar o filme do Zé do Caixão. E outra coisa, eu gostei muito do As Boas Maneiras também, do Marco Dutra, né, cara? Que filmaço, né, cara? O Marco Dutra também já esteve aqui também com a gente. Grande Marco Dutra. É muito bacana quando a gente começa a ver que o cinema de horror no Brasil tá crescendo aos pouquinhos, né? Tem uma coisa ali, vem aqui, volta ali, entendeu? Então, eu acho muito bacana esses festivais todos que tem aí, né? Ligados que eles chamam da fantasia, né? Muitos deles, né? O Cinefantasy, entre outros todos, tantos que tem aí. Tem aqui no Rio, tem o Rio Fantastique também, que é muito legal, muito divertido, sempre passa muita coisa boa. Se eu não me engano, até o Animal Cordial passou, se eu não me engano, passou numa das edições também. E é isso, vamos ver o que acontece aí nesse cinema maravilhoso, esse gênero maravilhoso que é o terror, o horror, né? E todos os seus subtópicos, né? Porque se você for fazer o subtópico do terror, nossa senhora, tem tanta coisa, né? No meu curso de crítica de horror, né, eu vou fazer, né, a gente tem que falar sobre os gêneros, né, cara, dá umas 2 páginas, assim, se eu for colocar todos, assim. Você falou do Zé do Caixão, né, cara, e do horror, né, que a gente está vendo agora, né, o Zé do, a gente tem, né, uma coisa muito boa,
que são cineastas que não só fazem filmes, mas que eles formam pessoas que fazem filmes, né? Você falou várias pessoas aí, né? O Marco Dutra, a Juliana Rojas, né? Que fizeram As Boas Maneiras. Tem o Rodrigo Aragão, né? Que, cara, além dele fazer os filmes, normalmente na onde ele faz os filmes, ele dá cursos, né, sobre questões para fazer os filmes de horror. Então, é uma coisa que vai sempre aumentando, né? A gente teve um período muito nebuloso no cinema brasileiro, que foi ali a década de 90, né, que foi aquele momento muito difícil para todo o cinema brasileiro, mas, né, pensando assim de 2000, 2010, até agora, né, até 2020, a gente está tendo uma safra muito boa, né, de filmes de horror brasileiro. Né, o Rick, né, querido Rick, amigo meu Patão, em outro lugar, né, ele falou do Animal Cordial, assim, eu acho que uma das coisas muito boas que a gente tem no cinema de horror brasileiro é como o nosso filme, o nosso cinema, ele reflete a nossa sociedade, né, cara? Que o Animal Cordial, se você olhar, ele é todo aquele homem cidadão de bem que estava protestando pelo impeachment da Dilma em 2016, né? O Inácio, né, o dono do restaurante ali, ele é todo aquele cidadão de bem, né, cara? Aquele cidadão que é cínico, né, que odeia minorias, né, que acha que bandido bom é bandido morto, né? E você vê aquilo ali, né? Você vê as boas maneiras, né? A, a migração, né? Aqui para São Paulo de uma outra cultura, né? E tudo isso envolvido em questões de horror, né? As boas maneiras eu acho maravilhoso que a gente fala sobre maternidade e tudo isso a gente vê musical e tudo isso no gênero do horror, assim. E falando de lobisomem ainda, é um filme de lobisomem, né? E eu acho que o que a gente tem aqui, cara, de horror, assim, da melhor qualidade. Assim. Tem o Clube dos Canibais, né? Não sei se você já assistiu o Clube dos Canibais do Guto Parente. A Noite Amarela, em todo lugar do Brasil. Né? Não é só, tipo, por exemplo, Rio, São Paulo. Né? Em todo lugar do Brasil, a gente está vendo pessoas fazendo filmes de horror. Né? O Terminal Praia Grande, no Maranhão, né? Que é da Mavi Simão, é outro filme sensacional. Né? Um filme Hitchcockiano, para mim, eu adorei. Assim. Cara, em todo lugar do Brasil tem gente fazendo filme, tem gente fazendo filme bom, né? Filmes bons mesmo. Bacana. Mandar um beijo aqui para a Luísa Mello, que tá com a gente. O Rick Barbosa aí, ó, também tá com a gente. Falou do Animal Cordial. Falou que o Willer é incrível. Vale demais ouvir as opiniões dele. Um abraço aí pro Rick. A Alice Rodrigues também esteve aí. Um beijo para vocês todos, pessoal. Muito obrigado pela presença. O Euler, seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Alguns diretores aqui, diretores e diretoras, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, eles simplesmente não veem filmes, tá? Não são cinéfilos. Eu queria saber de você. Para ser diretor de cinema ou diretora, precisa ser cinéfilo? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? O que tu acha? Ai, cara, eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com cinema de qualquer forma, né, ela tem que ter uma mistura, ela tem que ter duas coisas, né? Você falou que você entrevistou a Ivonete, né? A Ivonete Pinto, que é da Bracine. Eu lembro de uma vez ter escutado ela falar que para você ser crítico de cinema, você tem que fazer três coisas, que é ler romance e ler romance. Tá? E viver, né? E é viver a vida. Você tem que fazer outras coisas além de assistir filmes. E eu acho que isso não é diferente para fazer filmes, né, cara? Eu acho que a gente precisa, tanto na crítica quanto na realização, a gente tem referências, né? A gente tem repertórios, né? A gente precisa conhecer a história do cinema, a gente precisa estudar a história do cinema. Então, eu acho muito difícil, né, um diretor de cinema ser um bom diretor de cinema, né? Que eu acho que tem diferenças, né? Tem aquelas pessoas que estão lá o nome de diretor e tem aquelas pessoas que são bons diretores. Né? O Truffaut, se eu não me engano, ele falava que um bom diretor de cinema, um diretor de cinema, para ser um diretor de cinema, ele precisava ter uma visão de cinema e ter uma visão de mundo. Né? E eu acho que, assim, se a gente não conhece o cinema, se a gente não é cinéfilo, como que a gente vai ter uma visão de cinema? Né? E eu falo muito sobre as questões do mundo, né? Porque eu acredito que, cara, tudo é político, tudo a gente tem que ter uma visão de mundo, então tudo a gente tem que falar. Então a gente precisa ter essa visão de mundo também. Então eu acho muito difícil. A pessoa pode até colocar o nome lá como dirigido por tal pessoa, mas se esse filme vai ser bom, aí eu acho muito difícil. Eu acho que é necessário ser cinéfilo. É importante assistir filmes, né? Se você quer fazer filmes, é importante assistir filmes. Se você quer fazer crítica,
Você tem que assistir filme. Mas você tem que ler e viver também. Não adianta nada a gente vai escrever sobre um filme que vai falar sobre, sei lá, sobre o amor e você nunca amou na vida. Né? Você vai falar sobre amizade e você nunca falou com ninguém fora da sua família. Né? Então, é importante que a gente viva e faça outras coisas, mas a atividade de se assistir um filme, eu acho que é imprescindível para isso. Com certeza. Mas é que eu faço a pergunta porque eu, infelizmente, já conheço pessoas que fazem cinema, trabalham com cinema e não assistem a filmes nenhum. Nenhum. E eu fico pensando, né? Imagina se os enfermeiros, as enfermeiras tivessem medo do sangue, né? Como é que iria entrar ali na profissão, né? Eu fico imaginando algumas coisas assim, né? Para mim é um absurdo quase a pessoa não gostar de assistir a filmes. Por mais que eu entenda, ou tente entender ao longo desses meus 35 anos, que o quê? Às vezes, a partir de outras artes, você consegue tentar criar, com um mínimo de noção de técnica ali, criar o seu ambiente, né? A imagem, o som e a sua narrativa ali de alguma forma. Mas para mim ainda é muito complicado de entender. Eu prefiro as filmes cinéticos. Mas, por exemplo, não tem como alguém fazer uma montagem do filme sem ter assistido o Encoraçado de Potiquim, né? Mas tem gente que não sabe nem o que é isso. Cara, tô te falando. Eu não consigo. Eu fui embora uma vez. Eu não consigo ver uma pessoa fazendo isso, cara. É um absurdo, só que faz cinema não conhecer Kevin, não conhecer. Eu acho difícil. Não, eu já fui embora de um festival de cinema, porque eu falei assim, eu não consigo ficar aqui. Comi 3 pãozinhos com mortadela e fui embora, cara. Não aguento, cara. Não dá. É muito complicado, cara. Muito complicado, assim, tipo, não tem como você conversar com a pessoa pensa de uma maneira totalmente diferente. Mas faz cinema. Eu aprendo a respeitar. Claro, cada um liga a câmera, faz o que quiser. Mas, poxa, não ter referência de outros filmes, né? Não ter aquele impulso, né? Até também o aprender. Tem pessoas que não vão nem para a estreia de outros amigos e amigas. O que, pô, é legal para você sempre estar ali prestigiando, né? Um colega de profissão, né? Eu acho isso tão louvável, tão bacana, tão bonito. Mas não é sempre que acontece. Mas, ô Euler, seguinte. O Tropa de Elite, Euler, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim. Ganhou o Urso de Ouro das mãos do Costa Gravas, que é um diretor muito ligado. Seus filmes falam muito sobre direitos humanos e tal. E assim, a equação acaba não fechando um pouco nesse sentido, né? E algumas pessoas, principalmente alguns pensamentos lá de fora, de jornalistas lá de fora, depois começou a ter um burburinho por aqui. Algumas pessoas acham que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu quero saber de você se o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas mesmo. O que você acha sobre isso? Influenciar, não sei se seria a palavra que eu usaria. Eu acho que pode fomentar discussões, né? Eu acho que o Tropa de Elite, por exemplo, que nem você citou, o primeiro filme ele tem muitos problemas ideológicos, assim, né? Tem muitos problemas ideológicos. Eu acho que se você for ver até como foi como foi narrativamente, né? Isso, porque se você vê acaba o filme você realmente acha que não que você acha, mas a ideia parece que o Capitão Nascimento é que é a pessoa certa no filme, né? Tanto é que ele precisou-se fazer um novo filme, né? O inimigo agora é outro, né? Para mostrar que, cara, ele olha ali, ele fala, não, cara, tá tudo errado, né? Não é certo ir lá e matar o cara no morro, né? Dar um tiro na cara do baiano não mudou a sociedade. Né? Não é isso. Né? Eu acho que foi até uma noção, né, que o próprio Padilha, né, ele teve, por isso que eu acho que ele teve que fazer o 2, né? Eu acho que é uma coisa que você não conseguiria dormir, né? Você olha, você faz o filme e fala, cara, que merda que eu fiz, né? Apesar de ter os seus méritos, né, enquanto filme, mas há discussões ali que são complicadas, né? Eu acho que fomenta discussões e fomenta coisas, mas eu acho que não influencia, né? Que até como sociólogo, assim, né? Para a gente, as nossas ideias, elas são construídas ao longo da nossa vida, né? Os filmes eles podem ajudar
a discutir essas ideias, né? Senão, por exemplo, a chinesa do Godard lá ia fazer várias pessoas malucas que queriam envenenar os professores, envenenar as pessoas, né? Mas eu acho que gera discussões, né? Eu acho que é bom que gera discussões, né? O primeiro filme ele gerou essas discussões, né? Discussões complicadas, né? Em relação porque parece realmente, né? Uma parte do Tropa de Elite parece um endeusamento, né? Uma glorificação do Bob, né, o primeiro filme. A gente vê isso. Né? A gente vê todas aquelas cenas lá, a gente acha legal ver o Wagner Moura batendo na cara do corrupto lá. Falei, caralho, legal, come do chão mesmo, é isso aí. Mas se a gente for vendo depois, agora os cachorros estão participando daquilo lá, mas se a gente for vendo depois, ao decorrer do filme, né, a gente vê que esse discurso ele acaba gerando outras coisas também. Né? Foram discursos que geraram, por exemplo, que eu acho que até aconteceu aí no Rio de Janeiro, né? Algumas pessoas acabaram sofrendo aquelas torturas que existem no filme, né? Algumas pessoas acabaram sofrendo isso e isso pode ter levantado isso, mas eu não acho que tenha influenciado na sociedade o tipo de pessoas em geral. Mas são pessoas que já eram propícias a fazer essas coisas, viu no filme, teve uma ideia, teve um insight e foi reproduzir na rua. É complexo pra caramba. Você tá me ouvindo bem, Euler? Tô, sua cara travou aqui, mas... A minha cara travou aqui. Jesus que está vendo hoje a conexão está terrível. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí. Não voltei. Mas tá tranquilo. Tá me ouvindo? Então, beleza. Olha só, vamos falar de outro case cinematográfico, que é o Cinderela Baiana, um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando o bizarro em 99,9999875% do seu tempo. Mas eu queria saber de você uma coisa, querido Euler, filho do vento. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? O que você acha? Cara, eu acho que pode ter. Tem filmes sim que são ruins, assim, né? Mas eu acho que na verdade, eu gosto das discussões em cima dos filmes, né? Eu acho que isso é o mais importante pra gente. Eu acho que tem filme ruim, né? Tipo, filme daqueles enlatados, assim, né? Aqueles filmes... eu tô ao vivo ainda, tô sozinho. Eu não sei se eu tô ouvindo, deixa eu voltar. Não sei se você tá me ouvindo. Tô ouvindo. Oi? Eu desliguei a câmera. Sim. Eu fiquei sozinho, eu não sei. Né? Por exemplo, filmes ruins para mim são aqueles enlatados da Netflix, né? Aqueles horríveis, né? Que a gente vê que é ruim mesmo. Aquilo é ruim, né? Mas, sei lá, né? Eu gosto desses filmes meio subversivos, meio inventivos, assim, né? Eu gosto de Cinderela Baiana, né? Um filme que eu só assisti por causa do Filipe Pitanga, né? O nosso amigo, eu acho, nosso amigo comum, que eu só assisti por causa dele, que é uma brincadeira que a gente fez de Amigo Secreto, que ele me fez assistir O Rebuceteio. Você já assistiu O Rebuceteio, do Cláudio Cunha? Não tive o prazer. Cara, assista, porque é uma coisa de uma bizarrice maravilhosa, assim, né, cara? Assim, eu falo que é um filme que você tem que assistir com a sua família. Você tem que colocar lá na sua casa, na ceia de Natal, né? Porque do nada, assim, você tá lá e aí do nada começa a ver sexo explícito na tela, tal, pá, e aí... Mas aí depois eu conversando com o Felipe, a gente conversando lá, ele me falando sobre a analogia com a ditadura militar, assim, é uma coisa interessante. Então eu gosto muito das discussões que se fazem em torno desses filmes. Eu acho que tem filme que é ruim que não dá para fazer discussão, né? Tem filme que, cara, não vai, né? Tem alguns filmes que você só assiste e fala, foi só para me perder esse momento aqui, para me almoçar enquanto estou assistindo, né? Mas eu acho que tem filme ruim que é bom também, né? Aquele filme que é tão ruim que dá a volta e fica bom. Né? Se a gente pensar no terror, tem o Comboio do Terror, que é o único filme dirigido pelo Stephen King, que é um filme muito ruim, mas ele é tão ruim que na hora que tem uma hora que você está se divertindo pra caramba, eu adoro aquilo. Né? Então eu acho que é muito da pessoa, assim, né? Vamos na nossa subjetividade. Show de bola. Lembrando que o Cinderela Baiana ele é fruto de estudos
Vários professores usam Cinderela Baiana, o que é legal também, né? É o que eu falo aqui, até falei na entrevista passada. O cinema é para se reciclar mesmo, né? A gente pega uma obra, a gente aprende com aquilo ali, coisas boas, coisas ruins, tenta aprimorar a técnica, que é muito importante, principalmente para os estudantes de cinema. Por isso que eu fico pasmo quando as pessoas não veem filme. Ver filmes é você aprimorar a sua técnica, né? Sua visão, sua questão profissional mesmo, né? Fazer bons filmes. Tem um crítico muito conhecido por todo mundo, né? Que é o Roger Ebert. Numa introdução que ele faz daquela magia do cinema, ele fala que ele gosta de filmes que fazem ele pensar em ser uma pessoa melhor, né? E eu acho que é muito disso, né, cara? Quando a gente assiste um bom filme, quando a gente... Não só um bom filme, né? Eu gosto muito do This Is Us, né, cara? O This Is Us, quando eu assisto o This Is Us, a minha vontade é de ser uma pessoa melhor, né? Quando você assiste aquela coisa. A minha vontade é de chorar. Também, né, cara? Você vai chorando e pensando nisso, né? Mas eu acho que é muito disso. Quando você assiste um filme, eu acho que o que eu tento ver, né? Eu gosto muito da crítica, né? Quando eu escrevo sobre o filme, tem gente que me pergunta se eu gostei ou não do filme. Porque, cara, e pra mim isso às vezes é irrelevante, eu quero saber do que o filme tem pra dizer. Né? Se eu gostei ou não, cara, às vezes eu tô escrevendo sobre o filme, eu não sei se eu gostei dele ainda. Não faço a mínima ideia se eu gostei do filme ainda. Mas eu tô escrevendo sobre ele, eu tento descobrir se eu gostei dele, às vezes, na escrita. E, cara, é o que esse filme ele pode dizer, né? O que ele tem para dizer, às vezes o que esse filme tem a dizer sobre mim, né? Sobre eu como pessoa. E eu acho que isso é o legal, né? Da arte em geral, do filme, do cinema, né? O This Is Us, a gente só chora todo episódio, né? Não tem como. É um episódio mais dolorido que outro. Mas é muito sobre o que a gente acha sobre a gente, né? Você assistir, você consumir a arte, você consumir aquilo, é muito você olhar para dentro de si, né? Você assiste o filme e você olha para dentro de você mesmo. Show de bola. Realmente. Olha, esse negócio, agora tu falou do This Is Us, eu fiquei pensando nos episódios agora aqui. Cara, o This Is Us, a Luísa Mello até botou aqui, ó, choro todo episódio. Realmente é muito complicado esse seriado, assim. Óbvio, a gente reflete sobre muitas coisas. Eu acho muito interessante. Até os criadores do This Is Us fizeram A Vida em Si, que é um filme também que eu gosto bastante também, que são 3 histórias que se entrelaçam. Já recomendo aí pro pessoal. E eu acho que quando a gente emite emoções, eu não sei se eu posso falar esse termo, mas é assim mesmo, né? Quando a gente, né, exala emoções, sai da gente, né, alguma coisa, isso quer dizer que de alguma forma estamos conversando com aquela obra, né, com aquela história, né? Isso é muito bonito, a gente vê isso em filmes, em séries, e isso é muito, muito bacana. Oi, olha, a gente está quase chegando no fim aqui do nosso programa. A gente já tem o quê? 54, vamos descontar uns 15 minutos, aí tem uns 40 e poucos minutos já aí de programa. Show de bola, cara, tá sendo uma honra conversar com você sobre cinema, estou aprendendo bastante. Eu sempre revejo as entrevistas depois, Euler, para poder refletir até melhor o que meus convidados falam. Aqui o entrevistador, ele também reflete bastante, porque na verdade é um grande questionário, como eu tinha te falado, né? Mas questões que eu sempre coloco assim na minha vida, falei assim, poxa, cadê as pessoas para eu conversar? Então eu trago aqui no programa para a gente colocar ideias ao mundo. Euler, é o seguinte, a gente agora vai fazer o Bumerangue Cinéfilo, que é o seguinte. Lembra daquele programa da Marília Gabriela? Lembro. Ela falava assim, uma cor, uma blusa, sim, um lugar. E aí a pessoa respondia com uma frase, ou com uma palavra, com um breve comentário. E aí a gente encerra desde já, cara, te agradecendo demais pela presença, cara. Muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que a gente trocou de horário até. Poxa, você super carinhosamente topou participar. Muito obrigado mesmo, cara. Tô louco para ler teu livro aí, o livro de terror. Vou procurar depois aqui nas livrarias cariocas, pela internet. Eu gosto muito de ter uma coleção aqui de vários livros de pessoas que eu admiro e pessoas também que já passaram, não só que passaram pelo programa, pessoas que estão fazendo o cinema acontecer de alguma forma. Né? Que a gente conhece, né? A gente às vezes apoia pessoas que a gente não conhece, né? Compra livro de um monte de gente que a gente nunca conheceu na vida, né? Então é importante ajudar quem a gente conhece, né? Cara, eu compro, cara, eu sou eu leio pouco, sabe? Eu tenho que ler mais. Eu vejo mais filmes. Mas eu tenho uma biblioteca bem interessante aqui, que eu tenho certeza que numa fase da minha vida eu vou pegar alguns livros que eu ainda não li, mas estão aqui. Eu vou ler, alguns reler, e vai ser muito bacana. Mas parabéns, eu estou muito ansioso para
para ler aí teu livro. Já até pesquisei aqui, dei até uma pesquisada aqui antes da gente entrar no ar, para ver aqui o preço. Falei assim, opa, dá para comprar aqui naquele mês, né? Mês que vem dá para comprar. Espera aí, uma promoção na Amazon ali, né? Quando sair aquele bug de novo, né? Dos cupons, todo mundo comprando livro. Pô, rapaz, tu viu aquilo, rapaz? Que loucura, né, cara? Que loucura aquilo, rapaz. Eu fiquei sabendo pelo Twitter lá que o pessoal botou. O que ele tava vendo, meu Deus? Eu sou um idoso, eu durmo cedo, aí eu não consegui aproveitar. Mas vamos lá. Vamos lá aqui, então. Euler Félix, o filho do vento. O que mais incomoda um crítico de cinema, Euler? O que mais incomoda um crítico de cinema? Eu acho que é... cara, eu acho que hoje em dia, para mim, está sendo a invisibilidade de algumas obras, né? De algumas pessoas. Tipo a Agnes Varda, falar sobre filme ensaio e não falar da Agnes Varda, né? Enfim, eu acho que isso me incomoda bastante hoje em dia. Show de bola. Euler, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Que muitos não viram, mas ele é ótimo. Eu vou indicar, eu não sei se muitos não viram, mas eu vou indicar o Terminal Praia Grande, da Mavi Simão, que eu acho que é um filme muito bom. Bacana. Um beijo aí para Maísa, também tá aí, Maísa Freitas. Euler, qual o streaming que você mais assiste quando você está no repouso do celular? Mubi. Mubi, grande Mubi é o mais citado aqui. Por que será, né? Porque eu só trago amigos cinéfilos. Isso é simples. Isso é simples. Isso é simples. Já teve gente aqui que não quis falar qual é o streaming favorito, mas aí são produtores, pessoas que estão muito ligadas aí a essa venda de filme para streaming. Mas tudo bem, tudo na paz, tá valendo. Euler. Mas a gente sabe que é a Mubi, a gente sabe. Exatamente. No fundo a gente sabe. A gente sabe. Euler, na sua infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Qual sala de cinema que você assistiu a mais filmes? Cara, do shopping de Mauá, que era onde eu morava, aqui na UBC Paulista. Era o que tinha. Aí passava aqueles blockbusters dublados, né? Cara, meu primeiro filme no cinema foi Pequenos Espiões 3D. Eu adoro. Até hoje. Meu primeiro filme no cinema foi o que? Foi Robin Hood, rapaz. Tô velho já. Foi Robin Hood com Kevin Costner e o Morgan Freeman, rapaz. O Kevin... como é que é? O Robin Hood, o caçador de lado. Não. Esqueci o subtítulo. É o Robin Hood do Kevin. Eu vi num cinema de 2 andares que tinha na Praça Sans Penha, na Tijuca. Eu achava que todo cinema tinha 2 andares. Meu primeiro filme foi no 2º andar do cinema. Acho que foi a única vez. Realmente no Odeon também eu já vi várias vezes no 2º andar. Mas eu pensava que todo cinema tinha 2 andares. E agora, Euler, para a gente fechar com chave de ouro esta noite maravilhosa de terça-feira, a pergunta mais difícil, Euler. A mais difícil, a mais complicada do questionário. Essa aqui é muito polêmica. Já teve pessoas aqui, até sem cabelo, pessoas carecas, que começaram a suar bastante, assim, ficaram nervosas com a careca vermelha, porque é uma pergunta muito difícil. Euler Félix, o filho do vento. Qual é o seu filme favorito com o Nicolas Cage? O Nicolas Cage... Cara, O Sacrifício, porque eu adoro ver aquela cena da abelha. Eu adoro. Você jura, Euler? Juro, adoro. Eu adoro o Nicolas Cage. Eu adoro o Nicolas Cage, cara. Você jura que O Sacrifício é o melhor... Melhor, pior filme do Nicolas Cage. Eu coloco o melhor, pior filme dele. Mas, falando sério, eu gosto muito de Mandy. Né? Mandy, eu acho que é um filme que é muito bom, esteticamente é muito bonito, né? Mas O Sacrifício tá ali no meu coração, né? Você vê aquela cena lá, pô, que legal. Vou deixar algumas pessoas bravas com uma brincadeira, mas O Sacrifício é melhor que Midsommar. Eu tô brincando. Tô brincando. Meu Deus, olha aí. Meu Deus do céu, olha as polêmicas, os comentários. Midsommar é bom, Midsommar é melhor. Mas O Sacrifício é a Lenda do Tesouro Perdido, cara. A Lenda do Tesouro Perdido é muito bom também, né? Pô, você vê ali que tem um mapa atrás da Declaração da República. Nossa, cara, aquilo aí é bom demais, cara. Pô, Nicolas Cage eu acho que é
um cara que consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo. E uma boa definição. Uma boa definição. Ele consegue ser bom e ruim. Esses dias eu assisti o que? Qual foi? Até estou vendo aqui. O Presságio. Puta filme ruim da porra, mas eu acho. Cara, eu adoro isso, cara. Adoro. Esses filmes ruins, são bons demais. Show de bola. Às vezes você não quer. Às vezes você não quer assistir um Godard, às vezes você não quer assistir esses filmes assim, você fala, pô, hoje eu quero ver o Nicolas Cage, cara. Hoje eu quero ver o Nicolas Cage num efeito merda, gritando com a cabeça no meio do negócio, com um monte de abelha horrível ali. E, cara, eu quero ver isso, hoje eu tô afim de ver isso. Às vezes você vê, né? Como dizem as pessoas, e tá tudo bem. Né? É sobre isso. Um dos memes mais famosos da internet, aliás, né? Seu Nicolas Cage. Tudo que ele faz virar meme, grande Nicolas Cage. Ele era meu ídolo quando eu era criança, Euler. Meu ídolo, cara. Cara, eu acho que se você mudou, você tá errado, cara. Você tem que continuar com ele. Eu mudei. Apesar que o último filme que eu vi dele foi o Pig. Eu adorei o Pig. O Pig é legal, o Pig é bom. Ele tá muito... Achei que tá muito bem. Ó, a Maísa tá falando, ó, filmes farofas movem montanha. Com certeza, cara. Cinema é entretenimento, né? Cinema é entretenimento, é isso aí. A gente tem que ver esse filme. Às vezes é bom ver filme ruim, assim. Às vezes é bom pra você, né? Você fica indignado e se diverte com esse filme ruim. É verdade. Euler, estamos chegando ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Cara, foi muito legal o papo, super divertido. Você é uma simpatia, parceiro. Muito obrigado pela presença aqui no meu humilde lar cinéfilo. Obrigado também às meninas aí, a Maísa, a Luísa também, que estiveram aqui, sempre mandando mensagem pra gente. O Rick Barbosa também esteve aqui, a Alice Rodrigues. Muito obrigado a todo mundo que participou. Euler, considerações finais, cara. Bota aí tua rede, teu Twitter, que eu sei que você usa bastante o Twitter. Fala aí pro pessoal como é que o pessoal pode te achar na internet. Lá é só procurar Félix Euler, que você me acha. Qualquer rede social, você colocar Euler Félix, você me encontra. Eu tenho um blog, né, pessoal, onde eu escrevo sobre tudo, né, que se chama Dialéticas da Imagem, só você procurar lá. Lá eu faço entrevista também com críticos de cinema, já entrevistei galera aí do Rio, né, o Pedro Butcher, né, que ele estava aqui, né, esses dias, né, eu entrevistei ele também, ele é muito gente boa. O Zé Geraldo, né, Zé Geraldo. Zé Geraldo, você tem que chamar o Zé Geraldo aqui. Vou chamar. Tá na lista. Ele é uma pessoa, ele hoje em dia, assim, eu falo... Ele é fera. Eu falo tranquilamente no melhor crítico em atividade aqui no Brasil, para mim, é o Zé Geraldo. E, cara, me procurem aí nas redes sociais, me chamam para bater papo, eu adoro falar. Né? Você viu aqui, desculpa, né? Eu sou uma pessoa que começa a falar, eu me empolgo, eu vou para vários caminhos, assim. É mania de professor, cara. Quando a gente vai, a gente pega no pique, pega no ponto, aí já liga esse ponto com o outro. Então, desculpa qualquer coisa, tá? Eu adorei estar aqui, né? E é isso, muito obrigado. Show de bola. Mandar um beijo aqui para o meu amigo Guilherme Tristão, grande programador, um dos programadores do Festival do Rio de Cinema, eterno programador lá do Estação Botafogo, lá nos bons tempos lá do Botafogo Estação, do Estação Botafogo aqui no Rio. Um beijo para você, Guilherme Tristão, meu querido amigo. Pessoal, fiquem com Deus, boa noite. Obrigado pela presença. Euler, beijo para você. Continua pensando cinema, parceiro. Tamo junto, hein? Valeu. Tchau, galera. Valeu.